Agora, Rafa, você tem estreia, se eu não me engano, é 2003, a estreia profissional pelo Atlético? Eu estreiei em 2003. 2003. E você tá no Campeonato elenco Mineiro. do Galo, que é rebaixado, né? Sim. Você que viveu dentro do clube ali, como é que foi sentir aquela dor ali? Porque naquele momento eu acho que já não era só o Rafael jogador, era o Rafael torcedor também, né? Como é que foi vivenciar tudo isso, aquilo ali, cara? Cara, foi assim, é muito louco como que o futebol é a intensidade que se vive o futebol, né? Tanto pro céu quanto pro inferno, as coisas acontecem muito rápido. E eu confesso pra você que naquele momento ali, eu não tinha, eu não, eu tá, como se, sabe quando você tá inserido dentro de uma bolha? Você tá no e meio do furacão e não você sente o que tá ao redor, cara, né? eu sabia da gravidade, né, do que estava acontecendo, mas eu não tinha noção do que, sabe, exatamente era aquilo. Eu fui perceber aquilo algum tempo depois, né, que eu parei para refletir e falei, gente, o Atlético foi para a segunda divisão. E o que significa isso, né? A importância que isso tem pro torcedor. Porque você tá lá dentro, cara, você tá brigando, você tá lutando, né? Às vezes você não percebe. Antes de eu perceber de forma concreta, uma coisa que me fez cair um pouco a ficha é quando a gente joga contra o Vasco, empata o jogo, a gente tinha que ganhar para continuar sonhando, né? Aqueles últimos 5 jogos, Sim. que foi a meninada da base, que dos 5 nós ganhamos 4, empatamos 1. Nós teríamos que ganhar os 5 e mesmo assim Ainda torcer por uma combinação de resultados. Eu acho que ainda não daria. Jogo. E aí no penúltimo jogo a gente empata com o Vasco, que tem um rebaixamento, né? Aí a torcida canta o hino, né? Faz aquela cena. Eu já vi pessoas falando que naquele dia eles começaram a torcer pro Atlético. Naquele fato da torcida, 50 mil pessoas, o time rebaixado e o torcedor cantando. Obviamente que existia ali uma mobilização maior, porque tinha tirado uma galera do time. 95% daquele time ali era da garotada da base. E o time, apoio cresceu por conta disso. O time vinha de 3, 4 vitórias seguidas. Existia uma mobilização diferente, mas o que a torcida fez ali é algo incrível. Foi muito bonito. Aí quando eu chego em casa, Laurão, a casa que eu morava com meus pais, ela tem 2 andares. Chego em casa, né, aquele clima de velório, né, sempre ia meu irmão, meus primos, minha mãe, todo mundo ia no jogo. Meu pai já não ia muito ao jogo mais. Normal, né, às vezes o torcedor xingar. Aí quando eu subo no quarto do meu pai em prantos, velho. Meu pai em prantos, parecia uma criança de 5 anos quando alguém rouba um pirulito. Porque, assim, eu imagino, né, eu acho que eu nunca conversei isso com meu pai, assim, em detalhes, mas eu imagino o que passava. Meu pai sempre foi atleticano, muito atleticano, de ir no Mineirão desde criança. E ali era o time e o filho, né? E o filho, assim, eu não sei qual o sentimento se sobrepõe, né? Claro que nós somos pai hoje, o sentimento nosso pelo filho é até maior pelo que a gente sente, né? Por nós mesmos. Né? Exato, porque do que qualquer time, do que qualquer coisa. Então, assim, o dele, além do filho, tinha um clube. Então, uma mistura de sentimentos, né? E meu pai em prantos, aí eu falei, eu acho que a vaca foi pro brejo mesmo. Foi um primeiro sinal, né? E depois as consequências, né? Você começa a ver, história do clube, queira ou não queira, mancha a história do clube, né? Mesmo que a base, no final ali, teve um alívio do torcedor, o torcedor reconhecia o que foi feito, mas você fica na história negativamente, né?